Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí a nossa terceira e última aula da unidade 1 da disciplina de conceitos de engenharia de transportes, na qual a gente vai trabalhar com sistemas de transporte. Então, o sistema por si só, independente de qual área ele esteja atuando, é um conjunto de partes que interagem entre si com o objetivo de atingir determinado fim, de acordo com um plano ou um princípio. Pensando aqui em sistemas de transporte, a gente consegue dividir basicamente em 4 componentes: o veículo, a via, o terminal e os planos de operação. Então, os veículos são aqueles componentes cujo objetivo é movimentar as cargas e as pessoas de um lugar para o outro, utilizando de tecnologia para dar mobilidade e proteger o objeto de transporte ao longo de uma via. Esses veículos que fazem o transporte das cargas e passageiros, eles podem ter um sistema de tração integrado, ou seja, na própria composição do veículo a gente tem a tração, como é o caso de automóveis e caminhões, por exemplo, ou pode possuir um sistema de tração externo, como é o caso de um trem, onde os vagões são os elementos de transporte, os componentes de transporte, e eles são ligados a uma locomotiva. É importante a gente destacar um elemento aqui dos veículos, que é justamente o dispositivo de unitização de cargas. Então, esses elementos eles foram criados para melhorar a eficiência do transporte. Por quê? A gente consegue, com esses dispositivos, conter e proteger objetos que não têm capacidade de mobilidade, ou seja, são objetos, obviamente, sem capacidade própria de mobilidade e que não têm um formato que facilite o seu transporte, eu empilhando um sobre o outro, por exemplo. Com isso, o que foram criados? Pallets e containers que a gente consegue armazenar esses objetos e transportar esses objetos de uma forma mais fácil, otimizando a ocupação dos veículos. Então, os DUCs são basicamente componentes dos veículos de transporte. Segundo componente do nosso sistema é a via. É basicamente o elemento que faz a conexão entre dois ou mais pontos, principalmente ponto de início e fim da viagem. E essas vias, elas são projetadas e construídas em função das características do veículo que vão ser utilizados. Então, as rodovias são construídas em função de um veículo de projeto, geralmente um caminhão semi-reboque, é o mais utilizado, o caminhão do tipo SR. As ferrovias são executadas com base em uma composição de projeto, um trem com uma locomotiva com um determinado número de vagões, assim por diante. Nem sempre é possível ou é feita a ligação entre dois pontos utilizando uma única via. Com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter uma rede de vias, e aí a gente consegue tomar caminhos diferentes dependendo do modal que a gente está utilizando para chegar de um ponto a outro. E aí, essa rede de vias, elas vão se encontrar sempre, as vias que compõem essa rede, se encontram num ponto específico que chama-se interseção. Então, o cruzamento de duas ruas é uma interseção numa rede de vias. Essas interseções, elas são muito importantes dentro das nossas vias, porque elas são um ponto crítico da nossa rede de vias. E aí a gente precisa dimensionar essa interseção de forma adequada e fazer um controle de fluxo para evitar acidentes. Como que a gente faz esse controle?
sinalização horizontal e vertical, sinalização semafórica e implementação de elementos de controle de velocidade, como radares, por exemplo. Terceiro componente do nosso sistema de transporte é o terminal. Então, o terminal é uma instalação, uma infraestrutura específica que se encontra geralmente nos pontos onde a viagem inicia ou termina. Então, se a gente está fazendo uma viagem utilizando avião, o ponto onde a gente vai começar a nossa viagem no aeroporto e a gente vai finalizar num segundo aeroporto. Ou seja, os aeroportos são os terminais do sistema aeroviário. Estou fazendo transporte rodoviário, viajando de uma cidade a outra de ônibus. As rodoviárias são os terminais do nosso sistema. Além de servir para acessibilidade de cargas e pessoas, dentro dos terminais também pode haver transferência de cargas de um modal para o outro ou dentro do mesmo modal, só trocando de veículo. Nesse caso, a gente diz que está realizando um transbordo das cargas. E o último elemento do nosso sistema de transporte é o plano de operação. Basicamente, o que é? Depois que eu executei a via e os terminais, coloquei os veículos para transitarem nessas vias e terminais, eu vou precisar de planos para que esses veículos percorram as vias da melhor forma possível. Então, é um conjunto de procedimentos utilizados para manter o sistema de transporte operando de forma eficiente e adequada. Ele basicamente organiza os fluxos nas vias e interseções, e esses planos de operação eles ocorrem de duas formas. A primeira forma é a forma simples. Basicamente eu posso ter lá no aeroporto, por exemplo, uma planilha com horários de partida, chegada e partida dos meus veículos. Ou eu posso ter um plano de operação que ocorre de forma complexa, onde a gente vai ter um centro de controle de tráfego, como o que acontece em grandes cidades, onde a gente tem centros de controle de tráfego com sistemas de aquisição de dados, controle semafórico em tempo real, onde a gente consegue gerenciar o fluxo nas nossas vias. Esses elementos, esses 4 componentes, eles basicamente possuem alguns objetivos e requisitos. Então, basicamente, o que eles pretendem? Dar mobilidade ao objeto, ao veículo de transporte, permitindo que ele vá de uma origem a um destino. Ao mesmo tempo que controla a forma como esse veículo se desloca e a trajetória que ele vai percorrer, aplicando forças de aceleração e desaceleração e indicando direções. Além disso, pretende também proteger o objeto ou veículo de deterioração ou danos que possam ser causados na movimentação. Como a gente comentou, um sistema de transporte ele pode ser formado por uma rede de vias. Dentro dessa rede de vias, cada via tem uma característica específica. E aí, com isso, o que a gente faz? A gente basicamente consegue classificar o nosso sistema de transporte conforme classes funcionais e consegue fornecer uma hierarquia para esse sistema de transporte em função de características físicas, do tipo de uso e do volume de tráfego. Por exemplo, nas vias no nosso sistema rodoviário, a gente consegue classificar elas aqui em vias expressas, que provém ligações rápidas e seguras entre pontos distantes, e a principal característica dessa via expressa é a mobilidade. Então eu consigo circular em alta velocidade e o acesso a essas vias expressas é restrito. Ele acontece em interseções bem específicas. Eu posso ter também
as vias arteriais, que vão distribuir o tráfego que sai da via expressa. A principal característica também é mobilidade, porque ele ainda consegue coletar o tráfego da região e distribuir para a via expressa, mas com alta velocidade de operação e com controle de acesso. A gente pode ter as vias coletoras, que permitem o trânsito em zonas residenciais, e ela tem um misto de acessibilidade e mobilidade. Então, geralmente, velocidades um pouco mais baixas e acesso a essas vias coletoras mais fáceis, em cruzamentos, por exemplo, em interseções com outras vias. E as vias locais, que a característica principal é a acessibilidade. Então, geralmente é o ponto de início ou fim das nossas viagens, que promovem acesso aos locais de trabalho e estudo, às moradias e aos locais de lazer. Qual que é a importância da gente fazer a classificação dessas vias? Basicamente porque se a gente não classifica ou classifica de forma incorreta, a gente pode ter problemas na nossa via. É uma das principais causas de obsolência das vias. Como, por exemplo, a falta de vias coletoras em bairros residenciais aumenta o tráfego em vias locais. Então, ao invés de eu ter do tráfego sair da local e ir para a coletora, ele fica concentrado na via local e isso gera problemas de segurança e desgaste do pavimento. Já a presença de vias arteriais subdimensionadas faz com que o tráfego que deveria ocorrer somente na via arterial com acesso restrito e alta velocidade siga para outras vias, como vias coletoras e locais que não foram projetadas para receber aquele volume de tráfego. Então, gente, finalizamos por aqui. Terceira aula da unidade 1. Próxima aula a gente inicia a unidade 2, na qual a gente vai trabalhar com modais de transportes.